e o verbo estava com Deus. Então ele diz, enarque ou enarre, que quer dizer no princípio, em hologos, era o verbo, hologos em prostonteon, e o verbo estava com Deus. Então quando ele fala, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, ele está falando desse versículo de João, no princípio. Ou seja, quando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai dizer Bereshit, que é no princípio, Bara, que é criou, né? Elohim, Deus no plural, falando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então diz Bereshit, Bara, Elohim, né? Aí diz Et, Eretz, que é terra, Etz, Chamaim, que é os céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Houve um princípio da criação, houve o princípio de tempo, mas o que existia antes do princípio? O verbo, o Logos, que era o próprio Cristo. Por isso, na revelação, João vai dizer em arque, ou em narre, que quer dizer no princípio, em hologos, era o verbos, hologos em prostonteon, e o verbo estava com Deus no princípio, antes da criação. Por isso que Êxodo capítulo 3, versículo 12, 14, quando a palavra diz, né, Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, segundo na nossa transliteração, diz eu sou o que sou, mas só que no original no hebraico está no futuro, eu serei o que serei, que é enarre, axé, enarre, que quer dizer eu serei o que serei. É algo que está na primeira pessoa do singular do futuro, porque a palavra em Êxodo capítulo 3, versículo 14, eu sou, ser, existir, é raiar, né? Que é de ser ou de existir. Mas aqui está, eu serei o que serei. E Cristo, ele toma essas palavras para ele, quando ele diz para o povo, para os discípulos e para os fariseus, quando ele diz no grego, ego eimi, quer dizer, eu sou. Ele toma para ele essa palavra. E outra coisa, quando diz aqui, com aquela glória que eu tinha contigo, né, antes de tudo, esta glória, nós podemos ver o quê? Está falando do Cristo, ou verbo pré-encarnado, o Cristo, verbo pré-existente, ou aquele Cristo que era Deus antes de se fazer homem. E nós temos na teologia uma divisão da obra de Cristo. Nós temos dividido em a obra da humilhação, que quando ele se fez homem, até a cruz, e a obra da exaltação, depois da cruz, quando ele é glorificado de novo com o Pai e recebe aquela glória novamente. Mas quando ele diz, com aquela glória que eu tinha antes contigo, nós podemos ver, que glória é essa? Eu estava pensando nisso. Um dos atributos de Deus qual é? A transcendência. Ele é um Deus transcendente. O que é isso? É um Deus que criou tudo, fez tudo, e ele é antes da criação e não foi criado, né? Ele sempre existiu, ele é antes da criação, mas mesmo ele tendo criado tudo, ele não se confunde ou não se assemelha com a sua criação. Ou ele não é igual à sua criação, ele é superior, ele é soberano. Então, quando ele diz com aquela glória que eu tinha antes contigo, ele está se referindo a isso. Ele era um Deus transcendente. E agora ele se tornou, né, um homem, né? Ele deixou esta glória, essa parte da sua transcendência, né, como Deus. E aqui nós podemos ver também, pastor Josué, que Deus é um Deus imanente. O que é isso? A imanência de Deus, o atributo de Deus que está em Cristo. Ele é um Deus que fez tudo, é superior, soberano à sua criação, mas ele se envolve, se importa com a sua criação e participa de tudo aquilo que acontece com a sua criação. Então, nós temos aqui uma revelação muito grande, quando ele diz, com aquela glória que eu tinha antes contigo, porque nós temos aqui algo interessante. Nós temos aqui o Deus abscônditos. O que é isso? O Deus oculto. Quando a Bíblia nos fala que que Deus é Espírito, e todo aquele que adora ele tem que adorar em espírito e em verdade, e também diz que Deus jamais foi visto por homem algum. Nunca homem nenhum viu a Deus. Então nós temos Deus abscôndito, Deus oculto. Mas quando Jesus vai dizer que quem vê a mim vê ao Pai, nós temos aqui o Deus revelados. Porque antes Deus estava oculto ao mundo, oculto aos homens, ninguém podia ver a Deus. Mas agora Deus se revelou através do Filho. Quem vê o Filho vê o Pai. É isso que ele quer dizer. Quem vê o Filho agora vê o Pai. E nós temos aqui um atributo muito interessante de Deus, que é a condescendência divina, ou Deus condescendente. O que é isso? É um Deus que, embora ele sendo superior, soberano aos homens, mas ele desce ao nível do homem, não ao nível da natureza humana, da corrupção humana, do pecado humano, das fraquezas humanas, mas ao nível de quê? Lá de João capítulo 1, quando diz, e o verbo se fez carne, né? Que é egnetos sarx, quer dizer, ele tabernaculou, ele se tornou homem e ele desceu ao nível do homem. E essa é a condescendência divina, é o Deus
que ele se igualou ao homem com relação à natureza humana, a se fazer homem, mas não a pecaminosidade do homem. Então tudo isso aqui é o que Cristo quis dizer com aquela glória que eu tinha contigo. É esta glória. Ele sendo Deus, se fez homem. Ele sendo Deus, ele encarnou para estar no meio de nós. É só a introdução. Amém? E que introdução! A introdução foi completa aí, né, irmão Jackson? Aí, usando a palavra completa, teleios, tetelestai, né? Tetelestai. Mas vamos falar aqui da oração em si. Vamos analisar esta oração nesses 3 aspectos. A oração que ele fez em relação a si mesmo, né? Depois em que ele fez pelos discípulos e, por último, numa perspectiva mais futura pelos que viriam a crer. Então você vai colocar aí no primeiro tópico, tá certo? Primeiramente, assim, ser bem mais objetivo, no contexto em que Jesus pronunciou esta oração, né? Que era aquele momento ali da história dele, da vida dele, e também, você já até principiou a falar aí que ele orou por si, que aí relacionou lá com o sumo sacerdote no passado, né? E fazer essa questão, trazer como foi que ele orou por si mesmo. Por que ele fez isso? Amém. Respondendo essa pergunta, dentro do contexto, como o pastor José também na pergunta faz essa pergunta sobre o contexto, traz esse contexto, o contexto ele inicia ali no capítulo 13, né? Do Evangelho de João, sobre a última ceia, né? O chamado lava-pés que foi feito ali naquele momento. Então, nós temos o contexto aí do capítulo